Olha, o Ângelo está aí, a notícia não é boa, parece que teve um grave acidente no Paraná. Por gentileza, Ângelo, bom dia. Bom dia, Datena. Um acidente gravíssimo na BR-376 envolvendo um ônibus de turismo em Guaratuba, no litoral do Paraná. O Corpo de Bombeiros acaba de atualizar a contagem dos mortos. Pelo menos 12 pessoas morreram neste acidente e 9 estão feridos, de acordo com as informações iniciais confirmadas pelo Corpo de Bombeiros. A primeira informação era de que o acidente havia deixado 10 mortos. Esse número foi atualizado, assim como o número de feridos. Entre os machucados, esses 9 feridos, além dos 12 mortos, 5 estão em estado grave. Helicópteros da Polícia Militar e também da Polícia Rodoviária Federal prestam apoio ao trabalho de resgate. Essas vítimas sobreviventes estão sendo encaminhadas para hospitais de Curitiba e também para a cidade de Joinville, em Santa Catarina. Guaratuba fica no litoral do Paraná, fica em uma distância similar a Curitiba e a Joinville, por isso as vítimas estão sendo divididas em hospitais destes 2 municípios. Conforme os bombeiros, o ônibus de turismo tem placas de Belém, no Pará, fazia essa rota aqui na região sul do país. No veículo estavam 59 pessoas, sendo 57 passageiros e 2 motoristas. O acidente aconteceu no quilômetro 669 da rodovia, na Curva da Santa, que é um trecho conhecido aqui no Paraná, um trecho perigoso, onde acidentes graves são frequentes. São várias equipes mobilizadas no local, tem caminhões de combate a incêndio e também de resgate do Corpo de Bombeiros, ambulância dos bombeiros, viaturas de salvamento, 2 aeronaves da Polícia Militar do Paraná, viaturas da concessionária responsável pelo trecho, viaturas da Polícia Rodoviária Federal, aeronaves da Polícia Militar de Santa Catarina e também viaturas do Corpo de Bombeiros de Santa Catarina. Então, uma grande mobilização envolvendo vários órgãos do Paraná e de Santa Catarina para prestar atendimento a esse gravíssimo acidente na região de Guaratuba, no litoral do Paraná. As últimas informações do Corpo de Bombeiros foram atualizadas há pouco, cerca de 10h20 da manhã, portanto, há cerca de 10 minutos, confirmando, portanto, esses 12 mortos e também esses 9 feridos, dos quais 5 estão em estado grave. Ângelo, e essas notícias só vão ficando piores, né? Elas já são frequentes. Nos últimos tempos nós tivemos um acidente na divisa aqui do Paraná com São Paulo, que levou várias vidas, um ônibus cortado ao meio. Depois fomos a Minas Gerais, onde o ônibus caiu de uma ponte de uma altura enorme. E assim nós vamos vivendo com muita inconsequência nas estradas, mas também a gente não aprende com o que acontece. São ônibus que o Agostinho mesmo fez uma série de reportagens, que não tem condição de rodar e rodam. Mas todo acidente é causado por ônibus clandestino? Não, mas uma boa parte é. E isso é vistas grossas que o governo faz, de uma forma geral. O governo que eu digo são os governos estaduais, municipais, de empresas que são vistoriadas, são impedidas de atuar em determinadas funções e que trocam de nome e continuam atuando como se nada tivesse acontecido. Finge que eu fiscalizo e você finge que cumpre a fiscalização e as pessoas vão sendo moídas como carne numa péssima malha rodoviária que nós temos no Brasil. A gente já não tem ferrovia e algumas estradas não passam de buracos no meio de um pouco de asfalto, se houver asfalto, e no meio de tudo tem imprudência. Tenente Ana Paula Zanlorenzi, porta-voz dos bombeiros do Paraná, na Operação Verão. Foi um acidente terrível, não, Tenente? A senhora que está acompanhando aí todos os detalhes, pode passar para a gente o quadro e a real situação desse acidente que tem até agora 12 mortes, não sei se aumentou, acho que mais feridos, 9 feridos, e isso deve aumentar o número de mortes, porque entre 9 feridos deve ter feridos graves. A senhora pode me dizer o local em que aconteceu o acidente, em que condições aconteceu o acidente, que horas foi o acidente? E eu peço, pelo amor de Deus, para as pessoas que viajaram desse fim de semana e têm que voltar,
que tome o máximo cuidado, porque as estradas brasileiras são realmente assassinas. Se você colocar, além dos problemas todos da nossa malha viária, um tempero de imprudência, um tempero de falta de vergonha na cara, de falta de fiscalização dos governos estaduais e, de uma certa forma, até do governo brasileiro, com ônibus trafegando sem condição de trafegar, caminhões trafegando sem condições de trafegar, profissionais que são submetidos a trabalho escravo e não podem dormir, entendeu? Isso facilita o erro, facilita o acidente. Mas, comandante Ana Paula, a senhora pode me passar detalhes desse acidente? Nesse momento, as operações estão sendo feitas pelo nosso querido Corpo de Bombeiros, que salva vidas. E se não fosse o Corpo de Bombeiros, a situação que é grave no Brasil de acidente seria ainda pior. Bom dia, comandante. Infelizmente, um dia muito triste, não? Bom dia, Datena. Bom dia a todos que estão nos ouvindo neste momento. Exatamente. Então, cerca de 9 horas da manhã, nós recebemos, então, o chamado dessa solicitação desse grave acidente aqui na BR-376, quilômetro 668 mais 10, sentido sul, aqui em Guaratuba, região do litoral do nosso estado do Paraná. Então, de acordo com informações preliminares, um ônibus de turismo com placas do Pará teria saído da pista e tombado, então, ali na lateral da via. Então, de acordo também com informações que recebemos ali durante a triagem e o atendimento, havia 57 passageiros nesse ônibus e mais 2 motoristas. Então, de todas essas pessoas que estavam no veículo no momento desse acidente, temos até agora 12 óbitos, 14 óbitos, acabei inclusive de receber essa atualização nesse momento, 14 óbitos registrados. Temos também 4 vítimas em estado moderado e 5 vítimas graves que estão sendo atendidas pelo Corpo de Bombeiros do Paraná, Corpo de Bombeiros também de Santa Catarina, concessionária Litoral Sul, né, e todos os órgãos também que você citou agora há pouco, né, PRF, enfim. São vários órgãos, várias corporações trabalhando juntas nesse atendimento de grande porte aqui na nossa região na manhã desta segunda-feira, Datena. Comandante Ana Paula, as condições de trânsito eram ruins no momento em que houve o acidente? Que horas foi o acidente? Se testemunhas oculares podem dizer alguma coisa sobre isso? Tivemos uma sequência de vários dias com bastante chuva aqui na nossa região, no litoral da Atena. Contudo, as condições da pista, a princípio, neste momento, hoje não tivemos, já durante a manhã tivemos um leve garoa aqui na região, né, uma chuva fina, mas a princípio a condição da pista estava trafegável normalmente. Então, realmente, de acordo com informações que a gente recebeu, inclusive durante as solicitações, né, pelo telefone de emergência 193, de pessoas que teriam visto, então, esse ônibus perder o controle ali na pista e acabou saindo, então, da pista, tombando e ocasionando aí esse grave acidente com várias vítimas. Comandante, há motivos aparentes do acidente ou depende de perícia técnica e a perícia é a mãe de todas as provas, mas pelas provas testemunhais há indícios de alguma irresponsabilidade, alguma ultrapassagem local indevido, algum problema mecânico e, lógico, a pergunta de sempre, se já foi levantado se o ônibus era regular ou clandestino. Isso, Datena. Então, temos também, né, Polícia Científica, Polícia Civil, o IML também está no local devido ao número de vítimas, né, de número de óbitos aqui no local, PRF, mas a real situação o que ocasionou de fato esse acidente, né, será apurado na sequência. Contudo, o que pessoas nos relataram, então, foi essa situação de que ali já no momento dessa ocorrência, muitas vítimas que estavam ali no ônibus acabaram já sofrendo ali de imediato com essa queda, essa saída de pista, na verdade, né? Então, a princípio, não houve também contato com nenhum outro veículo, seria mesmo
pelas informações repassadas ao Corpo de Bombeiros aqui no Paraná, o condutor teria perdido o controle desse ônibus na pista, na rodovia aqui na nossa BR, caindo, então, tombando na lateral da via aqui nessa BR-376 em Garuva, Paraná. Ali é um trecho perigoso e, na sequência, não sei, acho que a senhora não vai poder responder, mas tem que perguntar. Será que os condutores tinham autorização para conduzir ônibus? E se a fiscalização chegou a bom termo para saber se era ônibus clandestino ou não? Eu vou insistir nessa pergunta, porque normalmente está aí o X da questão. Ou o cara não tem a carteira para dirigir ônibus, ou o ônibus é clandestino, e geralmente é um ônibus muito mal cuidado, que tem problemas mecânicos. Se quando o cara não dorme na pista e perde o controle, porque não havia nenhum outro veículo envolvido, normalmente um problema mecânico leva a esse acidente ou acidentes graves como esse. Isso mesmo, Datena. Então, o levantamento das reais condições desse ônibus, o levantamento está sendo feito pelos órgãos competentes ali no local também. Então, em breve, já conseguirão nos repassar, inclusive, né, a situação desse veículo, se ele se encontrava legalizado, se ele tinha essa autorização para realizar esse tipo de transporte, esse tipo de serviço. Assim que possível, assim que tivermos essas informações, já podemos repassá-las também para divulgação, né, para que as pessoas saibam o que pode ter motivado esse acidente. A região daqui da PR-376, como você comentou ali no início, ele é realmente um trânsito muito intenso. A gente tem um tráfego muito intenso de caminhões, de ônibus mesmo. É uma região turística daqui do nosso litoral. Então, toda a atenção do condutor, seja do caminhão que está trabalhando, né, do caminhoneiro que está trabalhando, seja do motorista de ônibus que está levando pessoas ali viajando a lazer, ou mesmo viajando também a trabalho, tanto quanto motoristas de carros particulares. O trânsito, então, ele é bem intenso, todos têm que dirigir com bastante atenção, porque realmente a gente tem um tráfego muito grande de veículos. Então, com relação, né, a essas informações sobre a autorização para a condução desse ônibus, para exercer essa atividade e as reais condições desse ônibus, elas estão sendo levantadas e as teremos na sequência, assim que possível, a gente já consegue reportar e repassar essa situação aí para vocês. Comandante, muito obrigado por nos atender. Só confirmando, são 14 pessoas mortas, 4 feridos leves e 5 feridos graves. É isso até agora? Isso mesmo, Datena. Então temos a confirmação desses 14 óbitos, temos 4 vítimas moderadas. 4 vítimas moderadas e 5 graves até o momento. Lembrando, então, que nós estamos trabalhando com um sistema de comando de incidentes. Então, nós fazemos essa triagem no local, damos prioridade ao atendimento dessas vítimas moderadas e graves. Então, por isso que exatamente o número das leves eu ainda não consigo te passar exatamente, né? Porque realmente a gente está dando prioridade para essas vítimas que apresentam um estado moderado a grave. Então, essas vítimas estão sendo encaminhadas para hospitais aqui na nossa região, tanto em Curitiba quanto em Joinville. Curitiba, né, aqui no estado do Paraná, Joinville no estado de Santa Catarina, porque Guaratuba fica na região limite, né, entre esses dois estados. Então, nós estamos fazendo esse transporte, inclusive com o uso de aeronaves, tanto da Polícia Militar do Paraná quanto da Polícia Militar de Santa Catarina. Comandante, muito obrigado. Força e honra para o Corpo de Bombeiros e parabéns pelo trabalho realizado, mesmo em momentos trágicos da nação. A gente tem observado que vocês amenizam a nossa dor, fazendo o possível para, às vezes, dar a sua vida e salvar as nossas, né? Eu tenho o maior orgulho de, ao longo desses 20 anos, desse tipo de apresentação de programa, trabalhar ao lado do Corpo de Bombeiros e de socorristas de uma forma geral, e ver que vocês valorizam tanto a vida do próximo, que quando vocês perdem uma vida de quem vocês estão socorrendo, parece que perderam alguém da família. Minha admiração. Infelizmente falamos num dia triste, mas se não fossem vocês seria mais triste ainda. Bom dia, obrigado e bom trabalho para a senhora e todo mundo que está empenhado em salvar essas pessoas que sobreviveram ao terrível acidente em Guaratuba,
que é um lugar lindo, desse litoral lindo que nós temos no sul do país. Aliás, o litoral do Brasil inteiro é maravilhoso, é o mais lindo do mundo, mas, infelizmente, por ser mais lindo do mundo, atrai muita gente, e muita gente, às vezes, chega a esses lugares em ônibus em péssimos estados, e com motoristas cansados, e, enfim, tudo colaborando para uma tragédia. É cedo para dizer o que foi, vamos esperar para dizer o que é, e daqui a pouco, se não for incomodar, o Guilherme vai lhe ligar de novo para a gente ter um balanço geral do quadro até o final do jornal, que é o meio-dia. Ótimo dia a senhora dentro do possível, mas que trabalhe do jeito que sempre trabalhou o Corpo de Bombeiros para salvar vidas. Obrigado, comandante. Obrigada, Datena, e voltamos então a qualquer momento com atualizações aqui do local. Um bom dia a todos dentro do possível. Até mais.